A oração cristã e sua prática. Mateus 6, de 5 a 15. Bom dia, meus irmãos. Vimos na lição passada sobre a vida cristã, o que ela é, como deve ser. Jesus aborda sobre os costumes da vida religiosa, a oração, as esmolas e o jejum. E mais uma vez afirma que Deus vê o que está no íntimo, no coração de cada pessoa. Sobre a oração, considerando os versículos sugeridos para o estudo de hoje, Jesus diz: "E, quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. E então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E, quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem." O cristão deve ser alguém que ora sempre, sem cessar. Por isso Jesus disse, quando orarem, não disse se orarem. Jesus estava ensinando aos discípulos. Jesus orava sempre, então os seus discípulos deveriam imitá-lo. Ele não os ensinou a pregar, mas os ensinou a orar. Orar não é fácil. As orações de Jesus eram respondidas, então, conforme registrado em Lucas 11:1, seus discípulos pediram que ele os ensinasse. Há uma maneira errada de orar e há também uma maneira certa de orar. Então ele inicia enfatizando como a oração não deveria ser feita. Não pode ser feita como os hipócritas fazem, referindo-se aos fariseus. E também não pode ser feita como os gentios, os pagãos, adoradores de tantos deuses. A razão que levava os hipócritas a orarem nas esquinas das ruas era mais ou menos assim. A caminho do templo, onde ia orar, ansiava por dar a impressão de que sua alma era tão devota que ele não podia esperar até chegar ao templo. E por esse motivo começava a orar, postando-se de pé na esquina da rua, onde poderia ser visto por muitos. Chegando no templo, este mesmo homem colocava-se na posição mais destacada possível. A falha essencial dessa maneira de orar é que ela se volta para dentro de si mesma. Trata-se da concentração da atenção naquele que está orando, ao invés de concentrar-se naquele a quem a oração está sendo dirigida. Jesus afirma, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Outra falha na oração são as inúteis repetições. Agora ele mostra o erro dos gentios, povos não judeus que adoravam muitos deuses e praticavam as orações com muitas repetições para que seus deuses entendessem e atendessem seus pedidos. Temos um exemplo lá em 1 Reis 18, quando os sacerdotes de Baal, no Monte Carmelo, clamaram por horas para que ele se manifestasse, mas nada aconteceu. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Então chegou a vez de Elias. Elias orou. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és o Deus de Israel e que eu sou Teu servo e que fiz todas as coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Deus não é surdo. Ele sabe do que a gente precisa, do que nós precisamos antes de nós pedirmos. Ele já entendeu na primeira vez que a gente falou. Ele não muda de ideia pela nossa repetição. Nem o próprio Pai Nosso deve ser repetido sempre como se fosse um mantra. Jesus disse: quando orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto.
É perfeitamente possível que uma pessoa ore em secreto, mas faça isso de tal modo que todos saibam que ele está orando em secreto para dar a impressão de que, por gastar tanto tempo fechado em oração, é alguém que muito preza a oração. E por isso é diferente dos demais. Ele incorre no mesmo erro do fariseu. No grego mais antigo, quarto secreto significava depósito ou despensa do administrador da casa. Só ele tinha acesso àquele lugar e era seu lugar de privacidade. Ao orarmos, devemos fazer do mais profundo do nosso ser. Essa seria a melhor interpretação para as palavras de Jesus, pois ele mesmo orava em público. Jesus não está fazendo um contraste entre público e privado, mas sim entre a hipocrisia e a sinceridade. Quando Jesus recrimina os hipócritas que oram para serem vistos e louvados pelas pessoas, o problema não é a localização, mas sim a atitude. Como orar a Deus no quarto secreto? Com humildade. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago 4:10. Com confiança na sua bondade. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Mateus 7, 9 e 10. E com perseverança. Perseveramos em oração a fim de aprendermos todos os dias a nos submeter à vontade de Deus. Perseveramos em oração para que possamos trazer à memória tudo aquilo que traz esperança, as promessas de Deus. E Jesus diz: portanto, vocês orem assim. Este é o modelo de oração que deixarei com vocês. Ela é o esboço, uma estrutura onde todos os princípios de oração estão incluídos. A oração do Pai Nosso cobre todos os pontos básicos e tudo quanto podemos fazer ao orarmos é tomarmos esses princípios, empregando-os e expandindo-os, baseando nele toda e qualquer petição. Somos apenas seres humanos e somos espremidos pela urgência de nossa situação, pelas preocupações, pelas ansiedades, pelas tribulações, pela angústia mental, pela tristeza no coração e por diversas outras aflições. Ficamos tão pressionados por essas coisas que, como crianças pequenas, começamos a falar imediatamente. Devemos parar um pouco, ficar sem dizer nada e relembrar. A essência da verdadeira oração se acha nas duas primeiras palavras do ensino de Jesus: Pai Nosso. Devemos lembrar disso. Jesus não ensinou uma oração, mas Jesus ensinou como orar. Isso significa que podemos ficar livres das nossas ansiedades e uso de superstições e fórmulas de oração. A preocupação de Jesus não era com a fórmula, mas com o conteúdo. Para quem se diz, o que se diz e como se diz. Há na oração do Pai Nosso 3 pedidos referentes a Deus: seu nome, seu reino, sua vontade. E só então os pedidos pelas nossas coisas: o sustento, o perdão e a proteção. O versículo 33 do capítulo 6 resume bem essa disposição. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pelo ensino de Jesus, devemos iniciar a oração reconhecendo que Deus é Pai, um conceito que foi introduzido por Ele. O Pai sustenta, perdoa e protege. Reconhecer esse vínculo é saber que podemos pedir e Ele nos dará. Reconhecer esse laço de intimidade nos permite ir até Ele diretamente. Jesus, o Filho, nos autorizou a chamá-lo de Pai. Qualquer pessoa pode recitá-la, mas dizer plenamente, com autoridade, só a pessoa que se rendeu a Deus pode fazer. Embora Jesus falasse meu Pai, ele não nos ensinou a orar Pai meu, mas sim Pai Nosso. É uma oração para envolver toda a comunidade, mesmo orando no quarto secreto. Ele é o Pai do grupo, é o Pai da igreja. É o Pai da família dos remidos, onde fomos inseridos. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso designa seu caráter, cuidados e sua bondade, e por isso podemos depositar nossa confiança nele. Essa expressão designa a proximidade dele de nós e o fato de que podemos nos relacionar facilmente com ele. Ele está presente e ativo na nossa experiência e na natureza. Que estás no céu designa que ele está acima de nós. Ele não é igual a nós.
A casa do Pai é o céu, lugar superior, é um trono, para onde os filhos dele um dia irão. Estamos falando com o Pai, um Deus que ao mesmo tempo é o Rei onipotente do universo. Santificado seja o teu nome. Deus é um Deus que é pessoal, é uma pessoa com nome. Santificado seja o nome de Deus na minha vida, na vida da minha família, na minha igreja. Que a minha vida, as minhas atitudes, mostre que o Deus que eu adoro é santo. Venha o teu reino. Quando oramos, venha o teu reino, estamos assumindo um compromisso de que nos colocamos à disposição de Deus para que seu plano se concretize, que o seu domínio se estabeleça. É uma petição missionária. Quem não ama missões não pode orar o Pai Nosso. E também quem não evangeliza não pode orar o Pai Nosso. Seria orar sem sentir, sem estar com o coração em suas palavras. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Quando oramos que a vontade de Deus seja feita, aqui na terra como no céu, estamos manifestando a nossa disposição de que a vontade dele se cumpra na nossa vida. No céu, a vontade de Deus é obedecida plenamente. Que ele seja obedecido, reverenciado e glorificado na terra, como ele é no céu, a começar por mim. Somente depois de orarmos pela santificação do nome de Deus, pelo reino de Deus e pelo cumprimento da sua vontade, é que devemos orar pelas nossas necessidades diárias. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso não significa apenas o alimento, a comida, mas todas as necessidades, ou seja, a saúde física e emocional, a justiça, o trabalho, a dignidade, oportunidades e sustento espiritual. Por que está mencionando cada dia e a palavra hoje? Nos dias de Jesus, os trabalhadores geralmente eram pagos a cada dia no final da jornada. Eles estavam acostumados a viver um dia de cada vez, e essa é a atitude que Jesus deseja que tenhamos em nossos pedidos, confiarmos em Deus para a nossa provisão diária. A oração é sobre as necessidades básicas da vida e não sobre acumular coisas. Não há nada de errado em trabalhar duro, economizar dinheiro ou se preparar para o futuro, mas a Bíblia nos alerta para não confiarmos nessas coisas. Não é que vamos ficar bem porque temos poupança, mas vamos ficar bem se tivermos a presença de Deus conosco em nossa realidade diária. Jesus promete nos atender hoje, deixando nossas inquietações futuras para depois. No versículo 34 diz o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus está nos encorajando a confessar as nossas dívidas diante de Deus. Se, por um lado, isso nos ensina que não há espaço para aqueles que se julgam perfeitos entre os seguidores de Jesus, por outro lado, também nos ensina que não há lugar para aqueles que se julgam tão pecadores a tal ponto que não podem ser contados entre aqueles que seguem Jesus. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a confessar os pecados a Deus. Confessar é contar para Deus exatamente quem nós somos, com toda a sinceridade do nosso coração. E ao fazê-lo, ter a consciência de que não estamos contando nenhuma novidade. Deus sabe muito mais a nosso respeito do que nós mesmos. Quando nós decidimos ser absolutamente sinceros diante de Deus, Ele sempre nos revela coisas novas que ainda não estavam claras para nós. Coisas que nos ajudam, que nos esclarecem. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Talvez essa seja uma das dimensões mais difíceis de serem compreendidas por nós. Perdoar aqueles que nos ofendem. Ao mesmo tempo que Jesus nos ensina a pedir a Deus que perdoe as nossas dívidas ou pecados, reconhecendo a nossa necessidade de misericórdia e graça, ele enfatiza a importância de perdoarmos aos outros que nos ofenderam e que nos devem, demonstrando que o perdão é uma atitude que deve ser recíproca. Ao perdoarmos os outros, refletimos o amor e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Ao perdoarmos e pedirmos perdão, podemos experimentar a liberdade e a paz que vem de viver em harmonia com os outros e com Deus. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Essa petição refere-se à proteção de Deus contra os perigos do pecado. O crente que está comprometido com a glória de Deus, com o reino de Deus, com a vontade de Deus, também se preocupa em não pecar contra ele. Ele nos mostra que as tentações da vida podem ser vencidas. Com a ajuda do nosso Pai Celestial, podemos ser preservados do pecado. Isso significa que Ele pode retirar a tentação quando é forte demais, ou pode amenizar as forças da tentação, ou pode aumentar as nossas forças contra essa tentação. Esse pedido nos ensina a considerar a nossa própria incapacidade de afastar e vencer a tentação. E mostra também como temos a necessidade de capacitação do alto para conseguir resistir no dia mau. A resistência contra a tentação produz em nós o resultado de alegria e resiliência. E isso se torna um exercício de aprimoramento da fé, da piedade e das virtudes, para que os outros possam ser encorajados pela nossa perseverança nas tentações. Mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos de Satanás. A inclusão dessa expressão na oração ajuda-nos a lembrar que corremos um grande perigo. Temos um acusador que também nos tenta para o mal. Somado ao pecado da nossa natureza e a nossa inclinação carnal, existe o diabo que nos manipula e engana para fazer o mal. Lembremos que, como ladrão, que ele veio matar, roubar e destruir. Protege-nos, Senhor, livra-nos de todos os tipos de males, inclusive do tentador, que é nosso inimigo. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Esse final da oração manifesta o entendimento que a glória e a honra de Deus devem ser o objetivo principal da oração de seus filhos. A glorificação de Deus deve conduzir as nossas orações do início ao fim. Teu é o reino. Aqui mostra a convicção de que Deus é soberano e tem domínio total do universo. Ele tem o controle sobre todas as coisas, pois reina e governa sobre tudo. Teu é o poder. Cremos no que o Pai Todo-Poderoso, no céu e na terra, tem o poder para realizar o que nós pedimos. Nós somos fracos e necessitados, mas Deus pode tudo. Nada é impossível para Ele. Tua é a glória. As nossas orações são ouvidas e atendidas para a honra e louvor de Deus, não para a nossa glória. A glória de Deus é demonstrada quando Ele prover as nossas necessidades. O louvor e a gratidão ao Senhor serão celebrados, fazendo com que o reino de Deus se amplie nessa terra. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na prática, o que eu vou fazer com tudo isso? Orar sem cessar. Orar com boas motivações e objetivos que estejam de acordo com os princípios que a oração modelo nos apresenta. Orar com a integração entre o que se diz a boca, pensa a mente e sente o coração. Orar sem que se trate de meras repetições, mas incluindo os elementos fundamentais de uma boa oração. Orar ao Pai conforme a orientação do Espírito Santo. Orar e viver em nome de Jesus, para Jesus e com Jesus, no Espírito de Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos.